Volta com o Giro do Boi e começa daqui a pouco em Porto Alegre, capital gaúcha, mais uma edição da maior expedição da pecuária brasileira, o Rally da Pecuária 2019, com o tema Uma Viagem pelo Brasil que Produz. É tempo de colheita, a pecuária em fase de alta. A expedição já conseguiu apontar números que têm ajudado o produtor a entender melhor como estamos nos saindo em termos de produtividade. De 2011 a 2018, por exemplo, a produtividade média acompanhada pelo Rally da Pecuária saltou de 6,8 arrobas por hectare ano para 10,3 arrobas por hectare, um aumento de 54%. E nesse mesmo período, a gente tem uma ideia, uma comparação, a produtividade média brasileira subiu bem menos 32%. O que podemos esperar para o Rally deste ano? A resposta com o comandante da expedição exalquiano, Maurício Palma Nogueira, que já está aqui do meu lado. Prazer imenso recebê-lo sempre aqui, trazendo sempre informações importantes, né, Maurício? Preparado? Preparado. Daqui a pouco, hein, rapaz? Prazer é meu, Marco. Um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Estamos preparados, já estamos tudo organizado, né, com um monte de novidade para levar, um ano diferente, né, que é o que a gente vai levar de tema, né. A gente tem nos últimos 4 anos falado da importância de você ter uma boa gestão com os preços em baixa, né, e agora nós estamos falando de um ano que tudo indica, né, se o cenário de milho, de grãos não mudar muito durante as próximas notícias da safra norte-americana, nós temos um ano de ganho de margem para o pecuarista e nós vamos tratar disso em todos os eventos do Rally. Que bacana, né? É importante a gente começar um ano como esse, com esse foco, com essa consciência de que é o nosso momento, é a nossa vez, né, Maurício? Com certeza. A gente passou, né, a pecuária ela tem toda uma história muito mais interessante, mais bonita do que se vende por aí. A gente sempre tem uma propaganda negativa contra a produção de carne, contra o pecuarista, contra a indústria toda. Mas se a gente pegar a história da construção do Brasil, ela é muito, muito interessante do ponto de vista da importância da pecuária. E aí essa mudança toda, né, ela trouxe muita alteração na forma de lidar com a produção. Então é muito recente a forma nova com que a gente tem, que é a marca do Rally, né, do tipo de produtor que a gente atinge, é muito recente, né, o sucesso dessa pecuária moderna, tecnificada, com uma visão de longo prazo, se importando mais com qualidade, com gestão, né, então é muito bom ver isso ali na ponta, né, conversando com o pecuarista. Vocês andaram bastante, começou o quê? 2004, né? 2004 teve uma primeira edição que eu não participei, né? Essa edição foi lá administrada pela Agroconsult, pela MB Agro. Na época, optaram por não dar continuidade ao projeto, na verdade nasceu junto o Rally da Pecuária e o Rally da Safra. Anos depois, com o conhecimento adquirido no Rally da Safra, a gente conseguiu adaptar o Rally da Pecuária e eu entrei no projeto em 2011. De lá para cá eu venho coordenando. 15 anos já, é isso, né? Basicamente de expedição. Nós consideramos como o número de edições. Tudo, né? Então essa é a 9ª, né? A 10ª é o ano que vem. Aí nós vamos fazer uma coisa especial ano que vem com a edição comemorativa de 10 anos de Rally, né? Você fez uma breve avaliação aí das últimas evoluções nos últimos anos. É isso que você avalia? Realmente a gente poderia dizer que de tudo que a gente amadureceu mais como cadeia, como segmento nos últimos 10 anos, Maurício? Eu acredito que sim, Marco. Amadurecemos bastante, nós conseguimos identificar uma curva de tendência. No começo a gente tinha uma dificuldade muito grande e até uma frustração depois da primeira edição, que a gente viu que a gente não consegue diagnosticar a pecuária. Mesmo que eu aumentar em 10 vezes o tamanho do Rally, eu vou ver uma parcela muito pequena da pecuária e quando eu chegar no produtor mediano, eu não vou conseguir informação dele. Então nós temos essa dificuldade. Só que nós aprendemos a usar esses números cruzando dados oficiais com o que a gente vê a campo. E aí a gente vê que a pecuária, né, se você pegar os números do IBGE, nós temos o que a gente estava comentando aqui, nós podemos dizer que 90% mais ou menos dos produtores estão em dificuldade, né? Só que os 10% que estão em condições melhores, eles têm mais da metade do rebanho. Então o rebanho brasileiro, a pecuária brasileira, a produção de carne brasileira não está em dificuldade, mas a maior parte dos pecuaristas estão em dificuldade. Eu sei que isso é meio complicado a gente tratar, mas nós vamos tratar isso detalhadamente nos eventos do Rally
para conseguir ajudar o produtor a se colocar entre esse grupo que está vivendo um momento mais favorável. A rentabilidade, a produtividade maior por área, que gera uma rentabilidade maior, ela é uma realidade, ela existe, né? Às vezes a gente entende que, como você bem disse, né, 90% por aí dos pecuaristas brasileiros estão gerindo situações relativamente de crise. Mas a gente mostra muito aqui no Giro do Boi pecuaristas que estão alcançando, acessando protocolos, que estão acessando remuneração diferenciada em relação ao seu trabalho. Ou seja, esse cara existe, está ganhando dinheiro. Existe. Lembra sempre, né, Marco, uma coisa que a gente chama muita atenção, tanto a produtividade como um trabalho de melhor qualidade, ele vai exigir mais do produtor. Então, a gente vê muito isso, até um dado que eu acho muito interessante da Integra, que faz um trabalho de benchmarking diferente do nosso, que eles veem uma perda de resultado num nível de produtividade mais alto, porque o produtor não geriu direito. Então, quando você aumenta o teu pacote tecnológico, a dificuldade de administrar essa fazenda, ela aumenta. Se você não melhorar a gestão, inclusive com questões aí de hedge de preço, né? Nesse momento, nós estamos vendo o milho subindo, o preço do boi também subindo, mas você tem produtor que se posicionou no mercado futuro, que vai comprar milho abaixo de 30 e vai ter boi acima de 164, né? Se ele se posicionou no mercado futuro. Ou seja, ele dilatou a margem. Ele dilatou a margem. Então, tanto a gestão do dia a dia, da rotina, ela fica mais complexa e você tem que ter cuidado com isso, senão você vai multiplicar prejuízo, não lucro, né? Como a gestão de risco da propriedade. Você tem que melhorar como administrador, né? Se não melhorar, você não vai colher o benefício da produtividade ou mesmo da qualidade que você conseguiu um preço mais alto, né? O preço, ele muda o teu faturamento, só que se você não controlar o custo e a eficiência de produção desse produto que você vai vender, você vai perder em margem. O Maurício, quem manda é a margem. Quem manda é a margem. Eu acho que é uma das premissas mais antigas de qualquer negócio, não só de pecuária, que é você conseguir a aquisição barata para vender caro. Se você consegue se organizar para comprar milho melhor, se você consegue organizar para baratear a tua reforma, a tua recuperação de pasto, se você e consegue se posicionar, por exemplo, através de contrato de mercado futuro, né, na venda do teu boi, você consegue dilatar a margem, que é o que você acabou de falar. Então, o que manda é isso, né? Exatamente, o que manda é margem, né? Então, você tem que trabalhar buscando ter essa noção do que se gasta, do que se vende, do que se fatura, e tem que olhar as duas dimensões, Marco, que geralmente tem uma verdade que o produtor sempre nos questiona. Se você fizer uma fazenda de alta tecnologia, o custo aumenta. Não é o custo, que você não vai ter economia de dinheiro, você vai ter que pôr mais dinheiro, né? O que vai acontecer é que seus custos fixos ou os indiretos vão diluir, porque você está aumentando a quantidade de produto que vai ser vendido, mas não tem redução de custo, tem aumento, né? Então, dependendo de como você faz a conta, isso é assustador, você não entra. E claro, se o custo está aumentando, é porque você está movimentando um fluxo maior de insumos, de conhecimento dentro da propriedade, você tem que administrar mais isso aí, porque a tua chance de errar também aumenta, né? Mas o recado que nós estamos levando a partir de amanhã para o Rally, se você tem um aumento de preço na arroba, né? Quem vai colher um melhor benefício? Aquele que vende 20 arrobas por hectare ou aquele que vende 3 arrobas por hectare? Né? Então o preço sobe e ele joga para cima com maior expressão a margem de quem tem mais para vender, não de quem tem pouco. Né? Então isso a gente tem que considerar durante o planejamento da propriedade. Pastagem ainda é o calcanhar de Aquiles, ainda é o principal desafio, Maurício? Esse é o grande problema do pecuarista no Brasil. Quando você analisa a fundo a realidade das fazendas medianas, né, não mediana, vamos pegar do público acima da média, né, que é quem geralmente demanda algum trabalho de consultoria nesse caso. O custo das pastagens é o mais alto da fazenda, geralmente, né, a degradação das pastagens. E isso a gente consegue ver a campo, consegue ver entrevistando o produtor, consegue ver entrevistando o técnico, que a gente ainda tem uma dificuldade de lidar com as tecnologias disponíveis
para você reverter ou frear essa curva de degradação que te custa muito, né? E um dos pontos que a gente explora muito no Rally é justamente comparar o que dá para recuperar com o que precisa reformar e o que o produtor vem fazendo, né? Então são técnicas hoje muito fáceis e dentro do orçamento da fazenda para ser implementado. Você precisa usar conhecimento, né? Dentro do que tem disponível, com muita gente boa no campo para te ajudar. Olha aí, ó, só uma informação, pessoal. Até informação que vocês trouxeram, né, nos próximos 12 meses seria necessário reformar e recuperar 8,4 milhões de hectares de área de pastagem. Outros 49,5 milhões de hectares nas mesmas condições entre 12 e 26 meses para frente. Ou seja, é muito grave o problema. Muito, muito. Esse 8,4 aí que a gente levantou em cima de bases oficiais, usando o conhecimento do Rally, dá para recuperar. Né? Nós temos ainda mais 3 ou 4 milhões que tem que reformar, que já estão acabados. Né? O ano que vem vai ter de novo. Por quê? Porque é dinâmico, isso não para nunca, é um processo dinâmico. Né? Por que esse recado é importante, Marcos? Se eu usar a tecnologia disponível em 8.4 e recuperar com controle de invasoras, com recuperação de fertilidade do solo, você vai gastar metade do que é o custo de uma reforma. Então, com o dinheiro da reforma desses 4, você conseguiria controlar os 8. Né? Claro que você tem que ter um planejamento de longo prazo para não deixar isso avançar. Né? E não parou por aí. Não adianta consertar isso, porque você tem mais 50 milhões de hectares que em algum momento, nos próximos 3 anos, né, de 2 a 3 anos, ele vai entrar na mesma condição desses 8. Né? Acaba não entrando porque o produtor faz alguma coisa, né? Ele usa alguma alternativa ali. Então a gente tem que ficar atento e usar a tecnologia para não deixar isso aí drenar recursos da minha propriedade. Né? Isso acontece naturalmente, a gente vê muito produtor fazendo um trabalho primoroso na fazenda, mas ainda deixando a desejar nos pastos, que é onde é uma fonte grande de dreno de recursos. Plantas daninhas talvez uma das mais graves formas de... Com certeza. Né? A gente tem até a Corteva, né, a AgScience, que participa também dentro da nossa programação, é uma das patrocinadoras do programa, que reforça muito esse número de 30 milhões, né, nós perdemos nos últimos 10 anos para plantas daninhas. Tem que olhar, porque ano que vem o coeficiente de perda daquela área é maior e assim por diante, né, Maurício? Exatamente, Marcos. Inclusive a Corteva anunciou a semana passada um investimento maior no Rally para a gente divulgar mais essas informações, colocando aí as oficinas em nome da Corteva que a gente vai fazer no mínimo 10. Né? E vai estar com vocês. Né? Então, Marcos, o que acontece? Né? Você tem 2 processos básicos de degradação, que um é o agrícola, que é quando a invasora é muito rápida e substitui o pasto, né? E o outro é o biológico, que o pasto vai perdendo vegetação, e aí a invasora vem no segundo momento. Mas todo pasto degradado, ele acaba sendo substituído por plantas invasoras. Nesses ambientes, que é principalmente onde a gente tem os melhores pastos, que a invasora vem com muita velocidade, se você não controlar, logo você perde, inclusive por lei, o direito de usar aquela área. Né? Então, vai além da perda das pastagens, você acaba perdendo a área, dependendo do nível que a invasora atinge. Né? Então, é importantíssimo a gente controlar e é uma das maiores perdas que a gente tem no Brasil de pasto. Então, a gente faz uma comparação que geralmente os ambientalistas não gostam, que para cada hectare desmatado, o pecuarista perdeu por degradação 1,3 hectares, quer dizer, foi revegetado, porque você não conseguiu controlar invasores. Isso aí está espalhado pelo Brasil. Bom, diversas imagens aí, fica preocupadíssimo. Eu te pergunto o seguinte, aonde o problema é mais grave? Dentro do diagnóstico que vocês realizam, vocês conseguem apontar isso? Ele é geral, né? No caso das invasoras, ele é mais grave nos biomas, no bioma amazônico, nos biomas mais ricos, no cerrado, na parte que mais chove no cerrado, que é o cerradão mais grosso, né? Que vai pegar ali Mato Grosso, parte do Mato Grosso Sul. Ele acontece no Brasil todo, mas ele é mais grave nos biomas mais desafiadores, né? Se você pegar no sul, nós temos um problema gravíssimo aqui no Rio Grande do Sul, né, lá no Rio Grande do Sul, desculpa, que é o problema do capim-anone.
né? Então a Noni começou inclusive a colocar em risco o bioma todo, né? Os campos gaúchos estão em risco por causa do Anoni. Então você tem invasoras no Brasil todo com diferentes níveis de complexidade. Mas basicamente o que a gente tem de maiores problemas são justamente onde tem a maior concentração de pecuária no Brasil, que é no centro-oeste e no norte do país. Aonde que o pecuarista está mais adiantado na contrapartida dessa pergunta? Onde é que ele tem cuidado mais? Onde é que ele tem manejado melhor? Isso acontece em todo lugar, a gente vê de tudo, viu, Marco? Então é difícil a gente chegar lá e falar, aqui você tem um pecuarista trabalhando melhor, né? É até interessante que, como a gente conversa com os produtores, a gente vê uma adaptação, né? Um pecuarista um pouco mais disciplinado, justamente onde os problemas são maiores. Então, se você for no norte, né, as fazendas de menor a maior tamanho têm uma disciplina para controle de invasora, porque eles sabem que o problema é maior. Mas isso a gente vê gente trabalhando direito em todo lugar do Brasil, com tecnologias, né, com medidas diferentes. É verdade, aquela questão de que é só 5, 7% da área, não precisa mexer com isso aí, não. Não, de jeito nenhum. Ano que vem pior, ano que vem pior, ano que vem pior, e aí você não controla mais, é complicado. Maurício, vamos falar do Rally, rapaz, serão 7 equipes, o que mudou na formatação? Mudou muito, mudou pouco? A gente, a formatação é a mesma, a gente testou o ano passado um modelo com muito mais oficinas. Então nós diminuímos, né, 4 eventos vão ganhar status de oficina, porque a gente vê que a gente consegue uma conversa um pouquinho mais aproximada do produtor, ela é mais efetiva, né? Então a gente fez essa mudança justamente para ter mais espaço, para ter uma dinâmica mais interessante com o pecuarista, né? Em termos de roteiro, a gente tem algumas mudanças que a gente faz anualmente, então muda alguma parte aqui em São Paulo, muda alguma parte lá no norte, então Mato Grosso mesmo, que é um estado muito grande, se a gente tivesse que andar o estado todo, a gente vai passar esse ano ali mais pela região de Pontes de Lacerda, Comodoro, e não vamos lá no norte esse ano. E a mesma coisa com uma comparação entre Acre e Pará, né? Esse ano a gente não vai ao Acre e vai andar um pouco mais o Pará, né? No outro ano a gente volta ao Acre, diminui o Pará, então enfim a gente vai organizando melhor. Vamos ver essa organização, a gente tem as equipes, as 7 rotas aqui na tela, pode colocar pra gente, pessoal, pra gente poder mostrar como é que se estruturaram. Começando hoje, né? Vocês estão se reunindo hoje para mexer o doce já a partir de amanhã. Hoje a gente se reúne em Porto Alegre, né, faz a recepção da equipe, né, como é que fala? A gente faz a concentração, né, da equipe, né, e amanhã a gente vai rumo a Pelotas, né, depois Dom Pedrito, Alegrete e finaliza a equipe 1 em Santa Maria no dia 5. Equipe 2, pessoal, como é que nós temos de estrutura lá? Na equipe, a hora que acaba a equipe 1, a gente desloca os carros durante o fim de semana. Começa lá no dia 7 em Cascavel, no Moarama, depois a gente já vai para Carapó, depois Jardim, que é onde vai ter o evento, né? O evento da equipe 1 é em Alegrete, e esse aí vai ser em Jardim, e claro, né, várias oficinas, várias visitas já agendadas, e terminamos lá em Campo Grande. Equipe 3, pessoal, nós já temos aí Mato Grosso, basicamente Mato Grosso, né? Fazemos um intervalo, a equipe 3 é focada no Mato Grosso, né? A gente começa lá em Cuiabá, vai a Cáceres, Barra do Bugres, Mirassol do Oeste, Pontes de Lacerda, que é onde vai ser o evento dessa equipe, e finaliza em Comodoro, né? E aí a gente ruma com os carros até Vilhena para começar já a equipe 4. A quarta rota, né? A quarta equipe, aliás. Que a gente começa em Vilhena, Rolim de Moura, Ji-Paraná, que é onde vai ter o evento, Ariquemes e Porto Velho. Que bacana. Próxima equipe, 5. Outro intervalo, começamos lá em Marabá, estamos organizando uma iniciativa que não estava programada em Marabá. Xinguara e Redenção, já temos várias oficinas marcadas, estamos combinando várias iniciativas nas propriedades, né? E depois terminamos em Araguaína, que é onde tem o evento da equipe 5. Bacana, pessoal. Daí equipe 6, começando ali por Palmas. Palmas, Peixe, São Miguel do Araguaia, Muzarlândia, Jussara, Goiânia, e o evento dessa equipe em Goiânia. Também muito rica em oficinas essa equipe 6 aí. A gente vai parar em vários produtores, confinamentos,
e algumas agropecuárias também que já querem nos receber lá para fazer oficinas com os produtores. E para fechar, a equipe 7, a equipe 7 Goiás, é mais Minas e São Paulo. Tranquila, né? Mais curtinha, né? Porque tem os intervalos aí, ela é a única que vai ser sozinha. A gente começa em Goiânia, Prata, Iturama, evento em Barretos, e Marília, o último dia do Rally, lá no dia 6 de setembro. Como é que o pessoal pode se organizar para estar participando? Então, a gente sempre vai trazer aqui no Giro, né? Vai estar informando. Mas é importante que tem palestra, tem visita técnica, você citou confinamento em indústria. A participação mais interessante é ir nos eventos, nas oficinas, para a gente discutir lá pessoalmente. A gente sempre leva uma filosofia nossa, que às vezes até por um pouco de retração do produtor. A gente quer ser insultado, Marco. A gente não quer ir lá e fazer uma exposição. A gente quer que o produtor aperte a gente com força mesmo, porque nós temos muito mais informação do que a gente vai apresentar lá nos 40, 50 slides que a gente leva para cada palestra. Então a gente gosta do debate. Né? Então, estando lá é mais interessante. Para quem está nas regiões que nós não vamos passar, lembra que a gente manda o relatório, manda informações mais elaboradas para quem preenche o questionário, tanto o produtor como o técnico. A gente não manda muito e-mail, então para quem preencheu o questionário nos cobre se não recebeu esse relatório, porque ele foi, né? Ele foi enviado de alguma forma, às vezes caiu na caixa de spam, você não recebeu. Quem não está no próximo da onde a gente vai, entra no site do Rally da Pecuária e preenche o questionário, preenche os dados lá, que a gente vai ter uma interação com você durante o Rally e depois do Rally da Pecuária. Que bacana. Não pode perder, gente, porque é algo que pode interferir muito aí na sua produtividade, na ferramenta que você está usando, na forma que você está usando. Às vezes está errando no pasto, está errando no capim, está errando no manejo. E é o tempo de conseguir corrigir isso através do conhecimento, das informações e das dicas dessa equipe. Eu queria agradecê-lo. Essa casa é nossa, você sabe disso. E vai nos mantendo informados. Liberar o Maurício que você está partindo para Porto Alegre. Exatamente, né? Exatamente. Então, começamos hoje lá e vamos fazer de novo aí um rally que a gente consiga deixar uma marca aí que a gente tem nos esforçado aí nos últimos anos. Né? Traz informação para a gente poder pulverizar isso aí pro Brasilzão. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Volte, viu? Demora não. Pode deixar.